esposa feriu você. Você está doente emocionalmente. A única saída é o perdão. Porque o perdão é maior que a mágoa. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão é o óleo do Espírito Santo que terapeutiza você. Eu confesso para vocês que eu só fui entender de fato o que é perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um homem devia ao rei 10.000 talentos. E não tendo com que lhe pagar, o rei mandou vender a sua família. Esse homem pediu misericórdia, disse: tem paciência comigo que tudo eu te pagarei. E o rei perdoou ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, encontrando um conservo que lhe devia 100 denários, não tendo com que lhe pagar, ele também pediu paciência. Disse: não tem paciência com você não. E o agarrou, e o sufocou, disse: paga o que você me deve, senão eu jogo você na prisão. O rei ficou muito irado ao saber disso, mandou chamar o camarada e disse: rapaz, eu te perdoei de 10.000 talentos e não pudeste perdoar ao teu conservo 100 denários. Pois eu vou entregar você aos flageladores, aos verdugos, até que você pague o último centavo. Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou dito pelo não dito. Não entendi o que Jesus quis dizer. Na verdade, Jesus não contou uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu no primeiro século podia dever 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Quando aquele homem disse: tem paciência comigo que tudo eu te pagarei, estava fazendo uma promessa que jamais poderia cumprir, pois esse é o tamanho do perdão que Deus deu a você e Deus deu a mim. Nós tínhamos com Deus uma dívida impagável, e Deus nos perdoou completamente. Agora preste atenção comigo. Um cidadão que acabara de receber um perdão de 150.000 anos não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? A proporção é de 600.000 vezes. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem receber um perdão 600.000 vezes maior, não consegue liberar um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Você nunca pode dizer: eu não perdoo meu marido, eu não perdoo minha mulher, eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, porque fui muito humilhado, muito machucado. Sabe o que a Bíblia diz? Que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Sabe como é que Deus nos perdoou? Deus perdoa os nossos pecados e nunca mais se lembra deles. Talvez você está aqui hoje dizendo: pastor, esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Até que perdoar eu perdoo, mas esquecer é pedir demais. Aí eu não consigo. Não, esquecer não dá para mim não. Deixa eu lhe perguntar, você não esquece mesmo? Graças a Deus por isso. Isso significa que você não tem amnésia. Deus também não tem amnésia. Se você entendia que quando Deus perdoa, esquece, Deus tem amnésia, a Bíblia não ensina isso. Deus é onisciente, Deus sabe tudo, se lembra de tudo. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece?
A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou. Se você foi ferido, se você foi machucado, machucada, você não vai conseguir deixar de lembrar disso nunca. Nunca. Mas então eu vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Quando esta cena vier à sua memória, você vai dizer: essa dívida já foi paga, eu não a cobro mais. Eu espero em nome de Jesus que este congresso seja um tempo oportuno de Deus, para que haja cura para a sua alma, para que haja cura para o seu casamento, para que haja cura para os seus relacionamentos familiares. Vamos ao terceiro ladrão? Olha comigo capítulo 3, versículo 19. 3,19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que vocês que estão nesse congresso tão bonito, não lidam com esse tipo de problema. Não lidam com esse tipo de ladrão. Preocupação com dinheiro, não é verdade? Aqui ninguém nunca se preocupou com dinheiro. Certo? Dinheiro aqui não é problema, é solução. Mas eu vou lhe fazer uma perguntinha. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Alguma vez você já brigou com a sua mulher por causa de dinheiro? Não, eu acho que vocês não fazem isso, vocês são muito crentes, não é verdade? Se você falar para mim que nunca discutiu ou brigou com a sua mulher ou com o seu marido por causa de dinheiro, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem e brigam por causa de dinheiro. Briga porque tem dinheiro, briga porque não tem dinheiro, briga porque tem muito dinheiro, briga porque tem pouco dinheiro, briga porque não tem dinheiro nenhum. Mas sempre brigam. O dinheiro é um dos maiores pomos de discussão e discórdia hoje dentro dos lares. O grande problema é que Paulo diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que não tem tempo para Deus, gente que não tem tempo para a mulher, gente que não tem tempo para o marido, gente que não tem tempo para os filhos, gente que não tem tempo para a igreja, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Gente que corre desesperadamente de manhã até altas horas da noite, que tem um emprego, 2 empregos, 3 empregos, que levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjearam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Eu sei que não tem gente assim aqui. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado, sabe, irmãos? De inversão de valores. As pessoas hoje são importantes se elas têm. A mídia faz isso. Não importa o caráter, não importa a vida, não importa a família. Se a pessoa é rica, ela tem valor para a sociedade. Não importa se tem honra, caráter, dignidade. Se não tem riqueza, também não tem valor para a sociedade. Esse é o padrão do mundo. Nós estamos vivendo a época hoje da economia globalizada. Eu acho isso curioso, porque nós somos uma aldeia hoje, uma aldeia. Para mim não há maior sinal do que isso, quando aconteceu em 2008, aquela crise do mercado imobiliário americano, bambiou as pernas da economia americana, foi um efeito cascata, dominó, atingiu o mundo inteiro, porque a economia é globalizada. Quer ver um exemplo? O estado do Espírito Santo, de onde eu procedo, é hoje o maior produtor de rochas ornamentais do planeta, o maior produtor de granito do mundo. Muitos donos de pedreira no nosso estado quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambiou as pernas. Por quê? Porque a economia é globalizada. E na economia globalizada, 50% ou mais da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares.
Há empresas mais ricas do que países, por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que 151 países do planeta. No ano 2000, Bill Gates tinha uma renda líquida de 400 milhões de dólares por semana, e ele não é o homem mais rico do mundo hoje, o senhor Carlos Slim já o desbancou. O grande problema é que nesta economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você não tem tempo para você, para o seu marido, para sua mulher, para sua família, para a sua igreja, para Deus, se a sua família se arrebenta, não importa, desde que essa máquina continue girando. E aí você tem que consumir mais. Sabe o que aconteceu? Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. A revista Veja, bem pouco tempo, publicou uma matéria dizendo que as crianças de gente classe média são responsáveis por 30% do consumo de uma casa. Não falando de coisas básicas, só de coisas supérfluas. Em outras palavras, levar uma criança num shopping center hoje é um problema, um perigo. Tem criança que, se não der o que ela quer, ela apronta uma confusão. Tem outros que dão uma bicuda na canela da mãe. Você já visitou quarto de criança de gente classe média? Já visitou? Ô, gente, tem prateleira do teto ao chão. Uma criança nasce hoje, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. É verdade. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de festa de casamento, elas disseram para ele assim: olha, nós temos que comprar sapatos novos. É claro, gente, quem duvida disso? Eu, hein? Casamento é roupa nova. E tudo combinando. Tem que comprar roupa nova, vestido novo, sapato novo, bolsa nova, não sei mais o que novo, porque tudo tem que entrar dentro de uma combinação. Mas antes de ir para a loja, o santo homem disse para elas assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Quando abriu o armário e contou, tinha 151 pares de sapatos. Precisava de mais. Como é que você chama isso? Só tem um nome, chama-se consumismo. Consumismo. Eu vou lhe dar uma definição de consumismo então. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. Foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão no mundo. E ele disse uma coisa curiosa, ele disse: o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Alguém já disse, e com razão, que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão e dormem uma boa noite bem dormida. Há poucos dias, ouvindo um comentarista da CBN, ele disse o seguinte: se o seu dinheiro leva você a insônia à noite e perder o sono na madrugada, essa riqueza é uma miséria, uma desgraça na sua vida. O apóstolo Paulo diz o seguinte: que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e atormentam a si mesmos com muitos flagelos. Você não trouxe nada para o mundo, você não vai levar nada do mundo. Portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir,
com isso você esteja contente, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não estou dizendo que você não deva ter projetos de melhorar a sua vida financeira, de comprar uma casa melhor, um apartamento melhor, um carro melhor, buscar um salário melhor, não estou falando disso. Eu estou falando que se você botar o seu coração no dinheiro, achando que ele vai trazer felicidade e segurança para você, você nunca vai ser feliz. Foi por isso que quando John Rockefeller morreu, esse maior ricaço do mundo na época, um curioso foi para o cemitério e conseguiu encostar no contador de John Rockefeller e perguntou assim: e aí, camarada, e aí? Quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador disse: olha, ele deixou tudo, cara, ele não levou nem um centavo. Você já viu caminhão de mudança e enterro? Você já viu gaveta em caixão? Você já viu bolsa em mortalha? O grande problema é que, sabendo que não trouxemos nada e nem vamos levar nada, às vezes nós não vivemos. Não vivemos. Escravos do vil metal. É por isso que Jesus diz que o dinheiro é mais do que uma moeda, é um Deus, é Mamon. E no altar do Mamon, muita gente vive, morre, casa, divorcia, corrompe, é corrompido, porque é dominado por esse Deus, chamado dinheiro. Jesus Cristo disse, a solução para isso, é você juntar tesouro lá em cima, onde nem ferrugem, nem traça, nem ladrão vai tomar de você. Se você pôr o seu coração no dinheiro, você não vai ser feliz, porque a felicidade não está no dinheiro, a felicidade está em Deus, a felicidade está em Jesus. Vamos ao último ladrão da alegria, por favor, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou lhe fazer uma perguntinha. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Ah, eu tenho certeza, vocês se olharam no espelho antes de vir para cá, não é verdade? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Ou daquele tipo de gente que quando o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Ou daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal desse século, gente. Atinge gente rica, gente pobre, atinge jovem, criança, adolescente, gente idosa, atinge doutor, analfabeto, atinge gente da igreja, de fora da igreja, da roça, da cidade, de todo lado. Aliás, até as crianças estão ansiosas, sabiam? É verdade. Hollywood fez uma pesquisa recentemente para descobrir isso. Sabe o que descobriram? As crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. É. Se um dia você tiver coragem de assistir todos os desenhos da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. É. A meninada está com insônia. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, lá em Vitória, e tinha uma criança brincando assim, tranquila, e eu me aproximei dela assim, e disse: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. É. Irmãos, também puderas, eu não entendo muita coisa não, mas sabe, hoje não dá para ser criança direito não. Coitadinho do menino, faz 4 anos hoje, a gente bota uma mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda. É aula de inglês, de natação, de Kumon, de não sei mais o que. Não dá para ser criança mais hoje. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? A palavra ansiedade significa
puxar para direções opostas, rasgar a pessoa pelo meio. E outro termo significa assim, estrangulamento, apertar o pescoço, sufocar, tirar o oxigênio. Você já se sentiu assim? Um nó na garganta? Taquicardia? Jesus Cristo disse o seguinte, que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua existência. Em outras palavras, você não resolve os problemas do amanhã ficando ansioso hoje. Até porque, estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí a gente sofre desnecessariamente. E se vier a acontecer, vamos sofrer 2 vezes, já sem forças para enfrentar o problema. Mais do que isso, a ansiedade, além de inútil, é prejudicial. Sabe por quê? A ansiedade é pré-ocupação. Ou seja, eu me ocupo antes do problema estar acontecendo. Antecipo o problema, que não existe ainda, é apenas potencial ainda, e sofro por ele, realmente, como se já estivesse acontecendo. Quando eu era seminarista lá em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para beber água no corredor, e quando eu estou passando pelo corredor, a porta do quarto de um colega estava aberta, e quando eu olhei, ele estava chorando a cântaros, a cara molhada de lágrimas, soluçando. Eu entrei apressadamente, diz, o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Alguém foi atropelado? Alguém está no hospital? Alguém está no CTI? E ele chorava, eu estou com medo da minha mãe morrer, eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei, em que hospital que ela está? Não, ela não está doente não, eu estou com medo de morrer um dia. Falei, cara, deixa sua mãe viver. A mulher está viva até hoje, depois de 30 anos. Mas sabe por que nós ficamos ansiosos? Jesus Cristo diz que a ansiedade é sinônimo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que você e eu ficamos ansiosos? É porque nós duvidamos que Deus seja suficientemente poderoso e bondoso para cuidar da nossa vida. Então, qual é o remédio para a ansiedade? Paulo nos oferece a receita. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Algumas coisas? Poucas coisas? Muitas coisas? Não, de coisa alguma. Então, qual é a saída? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Vamos entender aqui. A palavra oração no grego aí é a mesma para adoração. Então, Paulo está falando de 3 coisas agora. Está falando de adoração, de petição ou súplica, que são sinônimas, e de ações de graças. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então preste atenção, a cura da ansiedade está aqui. Adorar a Deus, pedir a Deus, dar graças a Deus. Então eu vou fazer agora uma oração de adoração, é o que Paulo está me ensinando. E eu chego para Deus, e diz, meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor, Tu és o meu galardoador.
Eu quero te adorar, Deus, por quem Tu és, porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus infinito, o Deus imenso, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus fiel, justo, verdadeiro, misericordioso, rico em graça e misericórdia. Eu quero te adorar porque Tu és o meu pastor, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha paz, porque Tu és o meu refúgio, porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: ó Senhor, mas eu estou muito ansioso, meu Deus. Não combina mais, velho. Não combina. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. A W. Tozer, que foi um dos mais importantes escritores do século XX, disse: qual o maior problema da igreja? O maior problema da igreja é que ela não para suficientemente para meditar na grandeza do Deus que ela tem. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Quanto seu Deus pode? Quando eu paro para olhar isso, eu vejo o profeta Isaías pensando na grandeza do seu Deus. Lá no capítulo 40 do seu livro, ele diz: o meu Deus é aquele que mediu as águas dos mares na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que pesou o pó da terra em balança de precisão. O meu Deus é aquele que mediu os céus a palmos e desenrolou os céus como uma cortina. O meu Deus é aquele que conta cada estrela e, por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Aí eu pergunto para você: qual é o tamanho deste universo que Deus criou? Que Deus mediu a palmos? De uma coisa você e eu sabemos: o universo não é infinito, porque infinitude é atributo exclusivo de Deus. Mas qual é o tamanho do universo? Nenhum astrônomo sabe te responder, mas ele já afirma uma coisa: o universo tem mais de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Se você conseguisse entrar numa nave espacial voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois o seu Deus criou tudo isso, o seu Deus é maior do que tudo isso, o seu Deus é o seu Pai. Ele está dizendo para você: não andeis ansiosos de coisa alguma. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele não sabe responder para você, mas eles já afirmam que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, enche as 2 palmas de mão, a concha da sua mão de areia, leva para casa, bota numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia tem na palma da sua mão. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Há bilhões de mundos estelares, bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, e Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, chama cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas não é apenas o macrocosmo que nos encanta, não, o micro também. O micro também. Se você pegar uma gema de ovo, botá-la numa frigideira, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou na vida. Se você for e pegar uma pequena folha, esta